Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman aqui. Vamos falar sobre saúde mental? Então tá bom. Será mesmo que a musculação melhora a saúde mental em idosos? Será que ela contribui na melhora dos sintomas de depressão e nos sintomas de ansiedade? O que a literatura tem a nos falar sobre isso? Vou te trazer uma meta-análise especial publicada recentemente, 2024, que vai te trazer um resumo bem legal sobre o assunto que nós temos hoje na atualidade, tá bom? Vem comigo! Olha só, é uma temática que é fundamental a gente compreender. Tenho certeza que você que trabalha na musculação, você tem muitas pessoas idosas, e se você não tem, cada vez vai ter mais. A gente sabe que o Brasil é um país que está envelhecendo muito, e a gente precisa se preparar no sentido de conseguir ofertar a essas pessoas uma boa qualidade de treinamento, tá bom? Vou trazer a minha tela aqui para ti. Artigo publicado então em 2024, e eu quero te chamar a atenção por uma coisa bem importante que tu vai entender lá no fim. Nós temos vários autores, inclusive grupo brasileiro, pessoas que estão na China, no Chile, mas um grupo brasileiro, em especial o meu amigo Felipe Chu, né, que foi meu colega de mestrado. Um abraço para ele, um cara que se aprofundou nessa área, um cara que sabe tudo na área da psicologia e do exercício físico. Gente, treinamento resistido, treinamento de força, musculação, ele é recomendado para idosos e faz há um bom tempo que isso é recomendado. E as evidências indicam que nós temos efeitos muito positivos, tanto na saúde física, neuromuscular, cardiovascular, ou metabólica, na diabetes e outros parâmetros da saúde. E olha só, os estudos também apontam benefícios no treinamento na saúde mental. Porém, até então, um pouco conflitantes, né? Um estudo trazendo uma coisa, outra, e aí vem a meta-análise que tenta nos trazer um direcionamento um pouco mais preciso sobre os efeitos efetivos desse tipo de treinamento. Então, o objetivo do estudo é analisar os efeitos do treinamento resistido nos sintomas de depressão e ansiedade em idosos, considerando diferentes prescrições do treinamento e as características das amostras. Então, fica ligado que tem um desdobramento bem interessante. Uma revisão sistemática com meta-análise, pelas diretrizes do Prisma, várias bases de dados, previamente registrado no Próspero, e a estratégia de busca dos artigos combinou o treinamento de força, treinamento resistido, com saúde mental. Bem, a população idosos acima de 60 anos, com ou sem transtornos mentais, é importante que se diga, né? Idosos que já tinham um quadro de depressão ou clinicamente diagnosticado com sintomas mais severos de ansiedade, também estão presentes nesse estudo. A intervenção foram grupos que tiveram treinamento de força, efetivamente. O grupo controle foram aqueles que não fizeram nada, então a comparação foi com esses grupos. O que se buscou? Ver os sintomas de depressão e de ansiedade com instrumentos previamente validados e para o desenho dos estudos, basicamente estudos randomizados com mais de 4 semanas de intervenção. Importante entender algumas coisas. Esse conteúdo aqui, gente, ele vem no próprio artigo, então recomendo a leitura dele completa, sempre é melhor do que uma interpretação de alguém como eu estou fazendo com vocês. Mas, quiser vir comigo, olha só, nós sabemos que o treinamento de força traz vários benefícios, tanto na redução dos sintomas depressivos e ansiedade, como na melhora cardiovascular. Então, pensando em composição corporal, a gente tem aumento de massa muscular, redução de gordura, nós temos na aptidão física a melhora da força muscular e do ganho da massa muscular. A parte de neuroplasticidade é muito importante, aumentando os níveis de BNF, alterações do volume do hipocampo, também uma regulação neuroendócrina melhorada, né, através do eixo do hipotálamo, também com reduções dos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Também em relação ao estresse oxidativo, uma redução dos marcadores de ALP, aumento da capacidade de antioxidante total, inflamação ainda, o processo inflamatório tem uma redução das citocinas inflamatórias e nos mecanismos psicossociais, que é o nosso foco maior aqui, um aumento da autoestima, sentimento de pertencimento social, isolamento e solidão. Então nós temos diminuição no caso. Nós temos vários benefícios que a literatura já vem trazendo. E aí, antes de nós ir para os resultados, deixa eu te falar. Eu tenho um monte de assunto interessante aqui. Tu gosta do assunto de depressão? Este artigo aqui, é uma meta-análise maravilhosa que tu tem que assistir. E se tu trabalha com idosos, e esse idoso já está numa condição mais delicada ainda, um baita artigo aqui que eu trouxe nessa meta-análise aqui recentemente. Nossas lives estão acontecendo, estão gravadas no YouTube, várias lives gravadas.
recomenda do meu amigo Rodrigo Delevati falando sobre treinamento físico e diabetes, muito interessante. E não esquece, né, gente, tá tudo gravado no YouTube, tá tudo certinho, mas compartilha o material, curte ele, comenta aí, dá aquela forcinha aí para mim, para eu poder manter a motivação na produção do nosso conteúdo, tá bom? Resultados, gente, 21 estudos, totalizando 968 participantes, 18 com treinamento de força tradicional e 3 alternativos, aqui é importante observar, né? Estudos com banda elástica, treinamento em casa, apenas 3 alternativos. Isso é importante frisar para depois a gente comentar. Os estudos variaram de 8 semanas até 1 ano, frequência semanal 1 a 3 vezes, cargas leves de 20% até cargas mais pesadas a 85%, séries que variaram de 1 a 3 séries, intervalos de 1 a 3 minutos, exercícios de 5 a 14 exercícios por sessão. Então essas foram as variações que aconteceram nos diferentes estudos. Então prestem atenção, né? Nós temos muita heterogeneidade nos estudos e nem sempre a gente consegue ter uma conclusão tão forte assim. Importante saber que os sintomas depressivos e ansiedade foram medidos por vários instrumentos validados. Aqui estão alguns deles, então você pode dar uma olhadinha na tela, uma ampliada para ir atrás de alguma coisa se você quiser. E ainda é importante dizer que a qualidade dos estudos foi avaliada, tendo 4 estudos como excelentes, 15 como boa e apenas 2 regular. Ou seja, nós temos uma meta-análise aqui bastante consistente com estudos de qualidade. Isso é importante se diga, porque às vezes a gente pega a meta-análise, às vezes você não tem muito estudo, às vezes os estudos não são tão bons, e aí você acaba tendo um resultado que pode não ser um resultado tão consistente assim. Aqui não, aqui nós temos provavelmente um estudo bastante consistente pela qualidade dos estudos. Ok? Gente, vamos lá então. Olha só, sintomas depressivos. O que nós encontramos? Um efeito de magnitude de redução dos efeitos de depressivos de 0,94. Isso aqui é um efeito de magnitude muito grande. Tá? É um resultado bastante robusto, bastante expressivo. E quando a gente vai para os sintomas de ansiedade, nós temos um valor ainda maior. Um efeito de magnitude de redução de menos 1,33. Para você se lembrar, né? Até 0,20 normalmente se considera um efeito trivial, quase nada, de 20 a 50 um efeito moderado, 50 a 80 grande e acima de 80 muito grande, 0,80. Então aqui nós temos um efeito muito grande, mostrando sim, os treinamentos de força causam melhoras nos sintomas, tanto de depressão como de ansiedade. Quando a gente vai para uma divisão entre sujeitos sem desordem mental e com desordem mental, a gente encontra que o efeito de magnitude vai a 0,51, menos 0,51, mostrando que, de forma geral, ansiedade e depressão, aqui combinados, eles funcionam para quem não tem algum problema já nesse sentido. Isso é interessante saber. Então, não é porque eu estou com depressão, sintomas depressivos e ansiedade que eu tenho que fazer para melhorar. Não, você vai melhorar mesmo não tendo. E agora o resultado interessante aqui, que os sujeitos com alguma desordem mental, esse efeito de magnitude foi muito grande, menos 2,15, né? Mostrando que efetivamente para esses sujeitos o impacto do treinamento de força acaba sendo muito benéfico. Tá? Ainda quando a gente vai para as variáveis, quando a gente pega todos os estudos, a gente vê que o treinamento tradicional tem um efeito maior, e aí eu lembro vocês, nós estamos comparando apenas, são 18 estudos comparado a 3, então não é uma comparação muito justa. Então, enfim, o treinamento tradicional é bom, 3 vezes por semana apresentando um resultado melhor do que 2, 3 sets por semana melhor do que 1 ou 2 sets por exercício, por semana não, por exercício. Estudos curtos com 12 semanas com um efeito de magnitude maior e número de exercícios por sessão menor de 6, sendo melhores mais do que 6 exercícios. Quando a gente vai dividindo os estudos dos sujeitos sem desordem mental, apenas o tradicional e o menor número de exercícios mostrou-se mais efetivo. O resto sendo semelhante, não importando muito, pegando em sujeitos sem desordem mental. E com o desordem mental acabou não sendo feita essa análise porque não se tinha muitos dados, ok? Desculpe aí, gente. Olha só, aqui nós temos ainda a análise feita por sintomas depressivos, comparando o treinamento tradicional com o alternativo, comparando o número de exercícios, 6 ou menos ou 7 ou mais, comparando a duração da intervenção mais curta de 12 semanas ou maior, e comparando ainda o número de séries, 1 ou 2 comparado a 3
e também a frequência semanal, 2 vezes por semana ou 3. Isso no sintoma depressivo e também na ansiedade. Eu fiz uma tabela que fica mais fácil de ver, até porque os resultados foram semelhantes. O tipo de treinamento tradicional teve vantagem, aqui não teve análise, mas o tradicional, até porque o alternativo eram poucos estudos. Número de exercícios, gente, isso aqui é interessante na prática. Não precisamos empilhar um monte de exercício para as nossas pessoas idosas. Não só aqui, eu tenho outros estudos que eu já mostrei para você, mostrando inclusive que o treinamento em excesso pode ser prejudicial em pessoas idosas ou com alguma doença cardiovascular. Então fica muito atento, você que é profissional de educação física, você que é praticante. Não há necessidade de se fazer tantas séries, tantos exercícios com pessoas já num nível mais debilitado. A duração isso aqui é muito interessante, né? Intervenções curtas de 12 semanas têm resultados melhores do que intervenções longas. Então, você pode fazer ciclos de treinamentos, combinar com outras modalidades, né? Para ter um resultado efetivo. Número de séries, 3 séries é um volume ideal, comparado com 1 e 2. Obviamente que não foi comparado mais. Séries por exercício, né? E a frequência semanal, 3 vezes por semana, se mostrou superior a 2 vezes por semana. Então, importante trazer isso. Como conclusão, treinamento resistido é uma intervenção não farmacológica, e isso é importante chamar a atenção. Você não precisa usar remédio para poder ser eficaz na redução de sintomas de depressão e de ansiedade em idosos. Isso é muito importante, gente. Né? Temos aí uma cura que é muito mais fácil de ser aplicada, com menos efeitos colaterais, que só precisa ser efetivamente realizada. Idosos com transtornos mentais se beneficiam ainda mais, e isso também é importante. Se você tem alguém com sintomas depressivos, com níveis de ansiedade mais elevados, saiba que o treinamento de força vai ser mais efetivo ainda. Ainda, a prescrição precisa ser específica, né? Para você potencializar esses ganhos, né? Acabamos de ver e logo nas aplicações práticas eu te reforço isso. O que é esse treinamento específico? O impacto do treinamento na saúde mental, ele ocorre de forma multifatorial. Não é uma questão só de aumentar a força no músculo e aumentar a massa muscular. É um aspecto fisiológico, o sistema neuroendócrino, o imunológico, psicossocial, vários aspectos fazem com que ele seja efetivo. E apesar dos resultados serem promissores, aqui é importante, né, gente? Nós temos algumas limitações. Nós temos alguns dados heterogêneos, né? Apesar dos estudos terem uma boa qualidade, a resposta dos estudos... Pensa assim, cada estudo foi bem feito, mas quando você compara um com o outro, você vê respostas bem diferentes. Inclusive tipos de treinamentos bem diferentes. Né? Então, cautela a gente fazer uma análise assim, dizer, não, é isso de fim de papo. Não necessariamente. Aí vamos para as aplicações práticas, né? Para o profissional de saúde e de exercício, da educação física, da fisioterapia, incluir o treinamento resistido como estratégia é fundamental. Isso é um assunto, acho que a gente não precisa nem pensar. Acho que aqui o importante frisar é que nós estamos falando de sintomas de ansiedade e depressivo. Tá? Então a gente não está falando só dos aspectos neuromusculares, sociais, mas outros também. O treinamento tradicional tem que ser priorizado, é a forma que mostrou melhor resultado. Embora chame atenção, nós tenhamos poucos estudos com treinamentos diferentes. Então, essa questão aqui ainda pode ser questionada. E aí, quando a gente fala em questões específicas, como é que é treinar no treinamento específico? Pelo menos 3 vezes por semana. Faça até 6 exercícios e não muito mais do que isso. Faça 3 séries em cada exercício e faça ciclos de 12 semanas com reavaliações, mudanças de estratégias, e aí você vai ter um resultado muito expressivo, muito importante na saúde mental desse idoso. Quando a gente pensa em políticas públicas ou até instituições de saúde, gente, nós temos que colocar isso à disposição. Treinamento para idoso é muito legal, os aspectos recreativos, sociais, mas o treinamento específico de força, ele precisa estar presente para ter uma boa qualidade, uma boa saúde desse idoso. Tem que considerar, né, como o treinamento como uma parte da reabilitação. A gente fala em treinar idosos, a gente fala em ir para o médico, a gente fala em fazer uma boa alimentação, a gente fala em ter cuidados de higiene, a gente fala em ter vários cuidados, e muitas vezes o treinamento de força, ele é assim, pois é, se der a gente faz. Não é só isso, é muito mais do que isso. Né? Importante que treinar profissionais que possam identificar essas barreiras emocionais.
Nós, precisamos, o profissional de saúde que treina com esse público tem que entender até que ponto esse sujeito está com algum sintoma depressivo, algum sintoma de ansiedade, e aí a gente poder ser mais assertivo na nossa prescrição, tá bom? Deixa eu trazer duas coisas bem importantes. Primeiro, lembra que eu te falei desse meu amigo Felipe Chu? Então olha só, cara. O cara é doutor em ciências médicas e psiquiatria, ele vai estar com nós, falando sobre exercício físico e saúde mental no nosso Papo Reto Entrevista. Muito em breve aqui, 20 de julho, 19 horas, no YouTube. Eu te espero lá. Vai ser um papo especial, tenho certeza que, além disso que você escutou aqui, você vai escutar mais um monte de coisa muito bacana, tá bom? E não podemos esquecer, tá? Tá vindo aí, tá no forno. Chegou agora a minha época de sentar um pouquinho, acalmou um pouquinho as minhas aulas. Vou sentar para preparar um material especial nesse nosso curso aqui, tá bom? Vai ser um curso especial para quem trabalha dentro de academia. Eu tenho certeza que você vai curtir. Tá bom, gente? Olha só. Espero que tenha gostado do material. Espero que tenha entendido bem. Se não, assiste de novo. Não esquece, hein? Curte, compartilha, entrega para os colegas e vem comigo. Tamo junto, um abraço e até mais.